Ô Henrique, pega pra gente aí, por favor, aquele vídeo que a gente mostrou ontem, daquele dono da pizzaria, que praticamente matou, porque aquela criança dificilmente ela vai ter condições de voltar, até mesmo porque ela perdeu parte da massa encefálica, né? Então, quando você perde movimento, você perde uma série de coisas, as sequelas são graves e um tiro na cabeça, dificilmente a pessoa sobrevive. Pode até sobreviver, mas ela pela gravidade, ela vai ter sequelas, várias. Pode perder visão, pode perder audição, pode não andar, complica tudo. E ontem nós mostramos isso aqui e foi pedida a prisão do bandido. Não vou chamar de comerciante, porque eu estaria ofendendo a classe. Essa história foi contada aqui ontem. Houve uma briga, um desentendimento, porque o rapaz, ele foi nessa pizzaria há alguns meses atrás e ficou 2 horas esperando pela pizza. E o dono da pizzaria não deu atenção, o rapaz foi lá, tinha consumido 2 refrigerantes, pagou os refrigerantes e acidentalmente quebrou o vidro. E o bandido da pizzaria deu um tapa na cara. E aí virou aquela história, né? Eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar. E passou o tempo, a vítima, né? O pai da vítima, foi conversar com o cara. Solta o vídeo aí agora. E tá ali o bandido. O bandido tá lá. E o rapaz, o pai das meninas, eu acho que não tinha nada que fazer lá, tentando conversar com o cara e o cara já com a arma em punho. Expulsando a pessoa lá. E aí ela já dispara, né? Ela faz logo vai encostar o carro da mulher do bandido. E aí encostou o carro, o cara dispara de forma fria, cruel. E assim, isso é execução. Porque você dá um tiro para cima, de alerta, eu acho que isso aí é um ato de você tentar evitar uma confusão maior. Mas nesse caso, ele dispara o primeiro tiro e vai atrás. E quando ele vai atrás, ele dispara mais vezes. Olha, isso é execução. Execução fria, olha lá. Ele vai atrás para ter a certeza de que ele matou. Só que ele acertou a filha. Ele entra no carro e depois sai. E o rapaz, o bandido, se apresentou espontaneamente na delegacia, alegou que foi legítima defesa. Quando eu falo que as imagens, elas não servem como prova, é por causa disso, porque nessas imagens não tem nada de legítima defesa, muito pelo contrário, tem uma execução fria e de uma pessoa que tinha o objetivo de matar, só que errou o alvo. Aí eu falo, né, sobre outra coisa, que tantas crianças que são estupradas, maltratadas, os pais batem, mas quando você pega essa criança, o primeiro lugar que ela quer correr é para o braço dos pais. Então ontem, né, nós mostramos isso aqui, todas as televisões mostraram e criou um clamor, uma comoção muito grande. Porque esse cara que atirou, ele foi na delegacia e se apresentou espontaneamente. Tá aí o momento das 2 filhas do rapaz tentando protegê-lo, aquela menina lá tentando ser ali um escudo, como se ela, né, o amor pelo pai, o amor pela mãe, coisa que está acabando, mas ainda existe, fez com que a menina colocasse a vida dela diante da vida do pai, ou seja, preservou o pai. Olha lá, ela abraçando o pai, e o bandido, como até ontem uma telespectadora participou aqui e contou com detalhes, essa sombra que está aí, ó, é a mulher do bandido. A mulher do bandido. E dentro do carro, ele tinha acabado de atirar na cabeça de uma criança de 11 anos de idade. E dentro do carro estava o filho dele, ou a filha dele, sei lá. E a mulher ali, ó, parada, tem uma sombra aí no vídeo, é a mulher que deixou o carro estacionado com a porta aberta para o comparsa, né? Porque quem colabora com o crime é criminoso. Então a mulher deixou a porta do carro aberta, sabendo o que ia acontecer, para o cara entrar no carro e fugir. Fugiu. Depois ele foi, se apresentou, essa sombra que vocês estão vendo aí, no começo da tela, é a sombra da mulher do dono da pizzaria, do bandido, do homicida, que tirou a vida,
porque nunca mais, se essa menina sobreviver, nunca mais ela vai ser a mesma. Então o cara, ele friamente, né? Aí o pessoal pega e mostra aquele vídeo do cara executando um morador de rua. Aí vem aqui os direitos humanos. Agora isso aí, o que é isso aí? Se isso aí não for execução, o que é execução? E da forma mais cruel, vil e covarde, porque existiam ali na frente duas crianças, duas meninas, protegendo o pai. E o cara, e o bandido, o homicida, correu, né? Foi lá ver se tinha feito o negócio, o serviço, porque volta no exato momento em que ele atira pela primeira vez. Aí, ó, ele já deu um tiro, aí não acertou ninguém. Aí o pessoal começou a puxar o pai e o cara vai atrás. Então isso é execução. Isso aí não tem nada de cabeça quente, não. Isso aí é a pessoa que tinha a intenção de matar. Só que o amor do filho pelo pai falou mais alto e a menina se colocou na frente do pai para protegê-lo, coitada, pensando que poderia fazer isso. E aquela senhora que participou ontem, em vários momentos as filhas falavam, não faz isso, guarda essa arma. E esse criminoso aí, ele tirou a vida de uma criança e estava com a filha dele dentro do carro. Então, assim, isso aí chocou, é algo que nos remete a um pensamento mais profundo sobre essa questão das leis no Brasil, e foi decretada ontem, depois dos programas de televisão, inclusive aqui no Capital Gente, foi decretada a prisão desse cara. E muita gente pergunta, fala assim, mas peraí, se o cara foi na delegacia, se entregou, por que o delegado não prendeu o cara? Por vários motivos. Primeiro, ele se apresentou, não houve flagrante. Segundo, ele se apresentou espontaneamente. Terceiro, todos fazem. O delegado, por força da lei, como não houve flagrante, como mesmo com as imagens, com tudo, o delegado, ele tem que pedir ao juiz, ao promotor, ou até mesmo o próprio delegado, ele pode decretar essa prisão preventiva temporária. Não sei por que fez isso, não fez isso. Mas existe uma coisa no Brasil que a prisão pode ser decretada se houver uma comoção, um clamor. Vou dar um exemplo. Carlinhos Cachoeira, ele ficou preso por quê? Ele não tinha sido condenado, mas naquele momento colocar Carlinhos Cachoeira em liberdade poderia criar um clamor, poderia criar uma sensação na sociedade de que, sei lá, aquela coisa assim de que o mundo acabou, não tem mais lei, o cara. Então Carlinhos Cachoeira ficou preso baseado nessa lei do clamor social. E o juiz decretou a prisão desse bandido baseado nessa lei, porque houve uma comoção muito grande, um clamor muito grande. Só que o juiz decretou a prisão depois que o cara fugiu. Aí o que adianta a gente ter leis nesse Brasil se na realidade o delegado ele está amarrado, o policial está amarrado e o juiz, quando ele percebeu a dimensão que o fato tomou, aí foi requerido a prisão do cara. Só que o cara já está no mundo. Aí ele chega em outro estado, faz um outro documento, chega em outro estado, ele mata, continua fazendo o que ele fez. Então, a decretação da prisão desse cara, desse bandido, não foi pelo crime que ele cometeu, porque pelo crime que ele cometeu, ele responderia em liberdade, como teve aquele caso vocês devem se lembrar, de um filho lá, um japonesinho, que matou os pais. Ele foi para o julgamento em liberdade e saiu do julgamento, do júri popular, em liberdade. O Bruno, goleiro do Flamengo, ele ficou preso baseado no clamor, né? Porque não tinham provas concretas de que o Bruno era o autor do fato. Mas como ia criar uma comoção muito grande se ele fosse solto, a justiça se baseou nisso. Carlinhos Cachoeira ainda não havia sido julgado e condenado, mas se colocasse ele em liberdade, ia criar um clamor. Então a justiça tem essa prerrogativa de, baseado no clamor e até mesmo na repercussão entre a sociedade, ela pode pedir a prisão.
Só que pediu tarde. Baixa, esse cara nunca. Esse cara já se escafedeu. Podia encontrar alguém igual a ele para fazer a mesma coisa, porque por mais que você esteja de cabeça quente, nada justifica uma execução. Se você está de cabeça quente, dá um tiro para cima, dá um tiro no chão, faz qualquer coisa. Não. O vídeo vai mostrar de novo que ele apontou a arma, ele teve tempo de ver que tinham duas crianças, ele não se importou com isso. A única coisa que ele importou foi com a necessidade, olha lá o tiro, a necessidade que ele tinha de se vingar, e ainda fala que isso é legítima defesa. Olha lá, deu um tiro, primeiro tiro, e vai atrás, olha lá, vai atrás. E continua atirando, dispara mais vezes e acerta uma criança. Depois ele pega o carro, a esposa dele, que eu acho que deveria ser presa também, porque ela é comparsa, porque o trabalho, a função da mulher é proteger o marido, é dizer para ele, calma, vamos para dentro, deixa disso, não é fazer o que ela fez, ficou ali, colocou o carro, deixou o carro com a porta aberta em condições da pessoa, do bandido, fugir. Então a gente pensa muito sobre essa questão das leis no Brasil, mas tudo isso é fruto do quê? De irresponsáveis que elaboram. Nós estamos agora revendo o Código Penal. Se você acha que a criminalidade tomou conta do Brasil, se for aprovado o novo código, vai ficar pior. Não vai poder prender mais traficante, vão liberar aborto, só não vão dar nenhuma garantia para o cidadão de bem. A polícia vai trocar a arma pelo nariz de palhaço. Então, esse fato que aconteceu ontem do cara ter cometido aquele crime e se apresentou espontaneamente e o delegado ter liberado, não é que o delegado foi omisso, é porque a lei, ela permite. O cara se apresentou espontaneamente com um advogado, prestou o depoimento e, como não houve uma prisão em flagrante, ele ia responder o processo em liberdade. Mas aí veio essa tal da comoção, porque muitas pessoas se comoveram. Isso eu fico feliz, né? As pessoas do bem e de bem falaram, gritaram, e aí a justiça, ela agiu. Só que agiu de forma tardia. Da mesma forma, né? Rapaz aqui, um amigo do João, gente boa, né? Da mesma forma que eu falo no caso daquela menina Juliana, que a mãe dela, a Andréia, o cara estava preso e o cara foi colocado em liberdade. Aí, como nós fizemos a matéria aqui e criou uma comoção, agradeço ao Jordeval lá da TV Serra Dourada e tantas outras emissoras de televisão que também fizeram esse mesmo trabalho que nós fizemos, foi decretada a prisão do cara, só que soltaram o cara, mas depois pediram a prisão dele. E o cara está solto, zombando da nossa cara e ameaçando a mãe da Juliana. O cara estuprou a menina, matou a menina e estava preso. Aí como é que nós temos um sistema carcerário no Brasil confiável? Tem um tal do semiaberto. Para que semiaberto? Ou o cara está preso ou o cara está solto. Porque o grande índice de pessoas que cometem crimes, elas têm um álibi. Não, ele é do regime semiaberto, ele estava aqui. Não, estava cometendo crime. E o pior de tudo, né, de cada 10 pessoas que saem do sistema prisional brasileiro, 7 voltam, porque sabe que o crime compensa. E nesse caso aí foi um carimbaço na impunidade. Depois, quando a sociedade ela se revolta, se une e lincha um cara igual a esse, né, espanca até a morte, aí vão pegar aqueles pobres cidadãos e vão colocá-los na cadeia, quando na realidade o criminoso não é ele. Eu sempre falo que existe na vida a lei da ação e da reação. A reação, ela só surge com a sua ação. O que aquele cara fez, não se faz. Não se faz. Então,
atirar contra uma pessoa, tendo duas crianças na frente. O cara teve tempo, muito tempo, para pensar, para repensar. Não, ele estava imbuído no espírito de execução.